E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quase Complexo, eu sou o João Vitor e hoje eu vou mostrar para vocês as maneiras que eu uso para pintar as minhas ilustrações. São algumas técnicas que na minha opinião são bem básicas e simples e que ajudam a chegar a um resultado satisfatório de maneira rápida. Essas dicas são bem objetivas e provavelmente você vai conseguir aplicar sem ter muita firula ou ter que aprender coisas muito diferentes. Lembrando pessoal que eu vou utilizar o Photoshop como sendo software de desenho, mas caso você não tenha, pode utilizar qualquer outro software, como o Krita, que é gratuito e tem as mesmas funcionalidades do Photoshop, que é muito legal. Então tudo que eu falar aqui se aplica nele perfeitamente. O que eu quero que vocês entendam é que independente do software de desenho, existem maneiras de pintar, e é isso que eu vou tentar passar para vocês, a maneira que eu sinto e julgo ser bem mais fácil de usar. Deixando bem claro que isso não é um vídeo ensinando a desenhar, mas mostrando uma técnica e uma maneira de aprimorar o que você já sabe, ou mostrar uma forma de desenho caso você nunca tenha pintado. Antes de começarmos a criar as ilustrações, é sempre bom fazer um pequeno exercício de rascunhos variados. O intuito é que sirva como aquecimento para o desenho que pretendemos fazer. Isso é importante, pois dá um pouco mais de segurança durante o processo, e também serve para ajustar a sua posição da maneira que você se sente mais confortável. Nessa parte do processo você pode rascunhar o que quiser, desde algo que está ao seu lado, ou uma cena da série que você acabou de ver, e até mesmo a sensação de uma música de rock que você gosta. Não tem regra, aqui é o momento ideal para testar poses ou aplicar um tutorial de anatomia. A primeira ilustração que eu tinha em mente era um animal, e eu acabei escolhendo um tigre como modelo, por conta de sua aparência e ter características bem marcantes e acentuadas. Essas características facilitam muito no processo de esboço, pois fica bem tranquilo extrair as formas, porque na maioria dos projetos é interessante conseguir simplificar o modelo, especialmente em figuras geométricas, de preferência em volumes, como um cubo ou um tetaedro. Trabalhar com formas ajuda muito a decidir como será o comportamento volumétrico do animal, por exemplo, como a mancha do rosto do tigre vai influir como será o comportamento das sombras e também da luz. Deixar bem claro que obviamente não fui eu quem criou essa técnica, e eu não sei quem foi, mas eu aprendi com o mestre Aaron Blaise, que tem um canal no YouTube incrível, e eu recomendo muito pelo menos vocês irem lá e dar uma olhada nas lives dele. Passando para a parte da pintura, eu sempre tenho em mente que tudo tem uma cor base. Sua pele, seu cabelo, seus olhos. O que muda na verdade é a iluminação. Então eu gosto de trabalhar com cores bases sem saturações, cores que ficam nessa região do quadro de cores, e posteriormente trabalhar com a luz e sombra em camadas separadas. Lembrando também da importância de algumas boas referências, porque elas guiam nosso pincel, mostram qual é a cor e onde ela está. Isso parece bobo, mas pode decidir se o desenho vai ficar bom ou não. Para a parte da sombra, eu troquei o modo de mesclagem de normal para multiply, usando uma cor mais neutra, uma cor que fica aqui nessa região. No começo pode parecer muito forte, mas conforme a gente for adicionando detalhes fica bem melhor. Caso você tenha alguma dificuldade com luz e sombra, pode perfeitamente usar uma referência de volume, não apenas do tigre, mas de felinos em geral que tem um formato de cabeça parecido. Para adicionar a luz, eu usei a mesma cor da sombra, mas agora nessa região aqui. Eu coloquei no modo de mesclagem Overlay com pinceladas mais leves, para não estourar a imagem, até porque o pelo do tigre não é um espelho para refletir tanto. Ao final, eu usei um pincel redondo com a cor branca para fazer os detalhes dos pelos e do fio que o tigre tem. E assim ficou a nossa ilustração do tigre, acho que ficou bem legal e conservou bastante as características. Para esse projeto, vamos focar em um efeito bem legal conhecido como glow. O glow é aquele brilho que tem em volta de um objeto que emite luz. Pode ser desde uma lâmpada até mesmo um raio de luz de um super-herói. Para fazer esse efeito é bem fácil, basta você desenhar um raio, lembrando que tem um macete bem simples que sempre faça em zigue-zague e nas curvas é sempre mais grosso, assim como também no ponto em que o raio toca quando chega. Feito isso, você vai duplicar a camada e em filtros, aplicar o desfoque de maneira bem leve e mudar de modo de mesclagem para Color Dodge e duplicar mais vezes. Só que a cada duas duplicações você vai aumentar o desfoque e isso vai dar um resultado bem legal. Depois basta colocar tudo em uma pasta. Lembrando que você pode trocar perfeitamente os modos de mesclagem para alcançar um resultado ainda melhor. Não se prenda às regras. E assim ficou o nosso raio com uma luz bem intensa e é isso que procuramos, intensidade sem estourar as cores. Para desenhar um personagem de anime, independente de qual seja, é extremamente importante manter suas características principais, e para que isso seja respeitado, você tem que ter uma imagem bem clara na sua mente. Aqui que entra as referências, porque diferente dos animais, personagens possuem feições mais enaltecidas, e mudar ela, mesmo que seja de maneira sutil, pode deixar seu desenho esquisito e dificultar muito na identificação de quem seja. No caso do Luffy, características como olhos, bocas e cicatrizes são especialmente importantes, então sempre tenha em mente esses detalhes.
O processo de pintura é um pouco diferente do Tigre. Aqui vamos primeiro delimitar em tons de cinza a área de pintura que eu não quero que vaze. Feito isso, vamos definir as cores base do Luffy, seguindo a mesma lógica de cores neutras, nessa região aqui do quadro de cores. Com isso pronto, vamos duplicar a camada e pintar tudo de cinza novamente. E com a cor quase preta, vamos delimitar áreas de sombra. Nesse caso, aqui segue bastante a anatomia humana. Locais como o supercílio, abaixo do nariz e queixo são sempre sombreados, assim como também debaixo do cabelo. Quanto mais volumoso, maior a sombra. Com isso pronto, vamos mudar o modo de mesclagem para Linear Color Dodge. Mas lembrando que isso não é a regra, teste todos os modos e vê qual fica melhor. Fazer alguns ajustes na saturação e na opacidade. Lembrando que saturação é o comando Ctrl U, até ficar do seu agrado. Agora vamos usar o gradiente com a cor nessa região aqui. Eu usei próximo do azul e colocar no modo de mesclagem Multiply. Apagar com borracha grande e macia, com opacidade bem baixa, locais de destaque como por exemplo o rosto, os olhos. Você pode fazer exatamente isso nas sombras e fica o resultado bem legal. E assim ficou o nosso Lufão Gear 50, acho que ficou bem legal, conservou bastante os estilos e as características do personagem. E eu criei um Instagram, então caso você tenha interesse, segue lá, o link vai estar na descrição. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês realmente tenham curtido. Caso vocês queiram um tutorial mais sobre poderes de anime, anatomia, como é que a gente pode deixar muito mais legal um poder de anime, né, por acaso uma luta e tudo mais, ou até mesmo uma escama de um personagem que você gosta, por exemplo o Kaido, ou até Yamato no Orochi, que tem bastante escama, eu acho que fica bem legal. Lembrando pessoal que esse vídeo foi o básico do básico e existem muitas outras dicas, muitos outros macetes que eu posso ensinar, mas deixe aí no comentário caso vocês tenham gostado e dê algumas dicas de que eu posso melhorar e o que eu posso trazer para vocês. Falou, até o próximo vídeo, tchau!